Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta a mais uma aula do 8º ano. Lembrando, pessoal, que essa aula é a nossa aula de número 21, beleza? Muito bem. Vamos lembrar agora o que nós vimos na nossa última aula, tá? E nós falamos na nossa última aula sobre os triângulos isósceles e os triângulos equiláteros. Nós falamos sobre as propriedades dos triângulos equilátero e do triângulo isósceles. Quando nós lembramos sobre triângulo isósceles, estamos falando de um triângulo que tem dois lados iguais e uma base diferente. Se os lados são iguais, os ângulos da base também são iguais. Nós sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, beleza? E no triângulo equilátero, é o triângulo que possui três lados iguais, tá? Todo triângulo equilátero tem ângulos internos também iguais. Iguais a quanto? Iguais a 60 graus. Não podemos esquecer também que no triângulo isósceles, como os ângulos da base são iguais, a altura relativa à base é também mediana, é também bissetriz, beleza? E com base nisso nós vamos resolver as nossas questões, beleza? Então, nós começamos a resolver questões na nossa última aula e vamos dar continuidade, beleza? Só para fechar essa ideia de propriedades dos triângulos. Então a questão diz o seguinte: a figura mostra dois trechos de 600 quilômetros, ou seja, de A até B e de B até C, cada um mede 600 quilômetros. Aqui está dizendo cada um linha fechada, linha cheia. Percorridos por um avião, qual é o valor de X na figura, no ângulo BAC? Então, nós temos aqui o seguinte: um triângulo, tá? Que nós não podemos esquecer, se aqui é 600 e se aqui é 600, isso é um triângulo isósceles. Se esse ângulo mede x, esse ângulo também mede x, beleza? Pronto, e fechou a ideia. Se é um triângulo isósceles, nós podemos fazer x mais 135 igual a 180 graus. X mais x, 2x. O 135 vem para cá de sinal trocado. Então, 180 menos 135. 2x é igual a 45. X é igual a 45 dividido por 2, que dá 22,5 graus. Tá? Ou x é igual a 22 graus e 30 minutos, porque meio grau vale meia hora, e meia hora são 30 minutos. Beleza? Então vamos para a questão 4. Questão 4 diz assim: Caio saiu do ponto A, beleza? Caio saiu do ponto A, caminhou, passou pelo ponto B, então ele veio aqui, passou pelo ponto B e caminhou até o ponto C. E retornou para o ponto A. Então, ele fez um percurso na forma de um triângulo. Conforme o esquema, considerando a distância de A para B e A para C iguais, se essa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, o que nós temos aqui? Temos um triângulo isósceles. E nós aprendemos que num triângulo isósceles, quando dois lados congruentes, tá? Quando dois lados são congruentes no triângulo isósceles, o ângulo da base também são congruentes. Então, se aqui é 65, aqui é 65, aí nós fazemos x. Aí nós fazemos x
mais 65 mais 65 é igual a 180. X mais 130 é igual a 180. O 130 vem para cá de sinal trocado. Então, nós temos 180 menos 130 graus. Tudo isso equivale a quanto? Igual a 50 graus. Esse é o valor de X. Beleza? Muito bem. Podemos passar para a nossa próxima questão. Olha o que diz aqui a questão 5. Você já sabe que em um triângulo isósceles, a altura, a mediana e a bissetriz, tá? São congruentes, elas coincidem no vértice, ou seja, do ponto B até aqui o ponto M, nós temos altura relativa, nós temos mediana e nós temos bissetriz. Beleza? As três coincidem. E diz que no triângulo isósceles ABC, é isósceles, tá legal? Na qual os lados BA e BC são congruentes, ou seja, aqui e aqui são congruentes. BM é a mediana relativa. Se a mediana é relativa, então esse ladinho e esse também são congruentes, beleza? A pergunta é, qual é o valor do ângulo X indicado na figura? Bom, pessoal, precisamos considerar o seguinte. Se BM é altura relativa, então a base aqui tem 90 graus, desse lado e desse lado. Consequentemente, esse triângulo, a metade do triângulo formado, tem medidas 73 graus, 90 graus e X graus. E nós sabemos que a soma dos três ângulos é igual a quanto? 180 graus. Então, 73 mais 90, 163 mais X, igual a 180. Esse 163, ele vem para cá de sinal trocado. Então, X é igual a 180 graus menos 163 graus. X é igual a 17 graus. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aqui como resposta X igual a 17 graus. Nós usamos aqui todos os argumentos necessários no estudo de triângulo equilátero. Um triângulo equilátero tem, ou triângulo isósceles. No triângulo isósceles, nós temos dois lados iguais, uma altura que coincide com mediana e bissetriz. A altura, ela forma na base um ângulo de 90 graus. Então, nós definimos dois ângulos, o de 73 e o de 90. E vamos à captura do terceiro ângulo, que é o X. E aqui nós resolvemos a nossa questão. Beleza? Muito bem. Vamos para mais uma. Questão 6 diz o seguinte. Questão 6 diz o seguinte. Sabe-se que a representação do pentágono A, B, C, D e E
A, B, C, D e E. Pentágono é uma figura regular. Regular quer dizer o quê? Um pentágono ele é regular quando todos os seus lados são congruentes, bem como os seus ângulos internos também são congruentes. Então, cada um desses ângulos. E a questão está dizendo que o ângulo AEB, ou seja, o ângulo A, mede 108. Então, acompanhe comigo. O ângulo A é igual a 108 graus. Se o ângulo A é 108 graus, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E também são iguais a 108. Mas nós estamos querendo saber quanto mede o ângulo X. O que nós precisamos considerar aqui é que tratando com mais ênfase a nossa figura, tá? Nós temos, conferindo ângulo A, ângulo B e ângulo E. Aqui nós queremos saber quanto vale esse ângulo. Bom, até então nós sabemos que essa medida é igual a essa. Então nós temos aqui um triângulo equilátero, beleza? Ou um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles, como seus lados são congruentes, os ângulos da base também são congruentes. Aí eu pergunto para vocês, quanto mede o ângulo A? A questão já disse que o ângulo A mede 108 graus. Agora fica fácil, pessoal. Por quê? Porque 108 graus mais x é igual a 180. X mais x, 2x. O 108 vem para cá de sinal trocado, fica 180 graus menos 108 graus. 2x igual a 72 graus. O 2 está multiplicando, vem para cá como? O 2 vem para cá dividindo. E o valor de x é igual a quanto, pessoal? O valor de x é igual a 36 graus. Essa é a medida do ângulo X, 36 graus. Beleza? Muito bem. Então, vamos para mais uma questão. Nossa, que figura complicada, professor. Vários triângulos. E agora? Vamos para as informações. Lemos a questão com atenção, retiramos todas as informações necessárias, aí então resolvemos a nossa questão. Beleza? Então o que a nossa questão diz? Diz o seguinte: na figura temos AB e CD paralelos. Então, pessoal, vamos imaginar aqui. AB e CD paralelos. Beleza? Muito bem. E o triângulo ACD é isósceles. Então, nós temos aqui o triângulo ACD. É isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse. Como ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Beleza? Iguais a A.
Pergunta. A pergunta é a seguinte. Determine as medidas A, B e C. Então acompanhe comigo o raciocínio. Se essas duas retas AB e CD são paralelas, tá? E nós temos esta reta aqui, AC. Nós temos essa reta aqui, AC. Cortando as paralelas, então esse ângulo A, ele coincide com esse ângulo B, com esse ângulo 20. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que A é igual a 20. O ângulo A é igual a 20. Beleza? Então vamos para os próximos. Se o ângulo A é igual a 20, então vamos descobrir o B e o C. Acompanhe comigo. Nesse triângulo aqui de cima, ABC, eu tenho 20 mais 110 mais C, que é igual a 180. Então, C mais 20 mais 110, 130, que é igual a 180. C é igual a 180 menos 130. Então, o nosso C vale 50. Então, nós já temos o valor de C e o valor de A. Falta calcular o valor de B. Podemos pensar da seguinte forma. Vou colocar bem aqui. Cálculo de B. Tá? Se você observar bem, o ângulo B, ele é ângulo externo do triângulo ACD. Então, B, como é ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos internos não adjacentes. Ângulo A mais ângulo A. Então, o ângulo B vai ser, quanto vale o ângulo A? 20. 20 mais 20, o ângulo B é igual a 40 graus. Beleza? Então, as medidas que nós buscamos, tá? São A é igual a 40, desculpem, A é igual a 20 graus, B é igual a 40 graus e C é igual a 50 graus, beleza? Então, pessoal, juntando todas as informações que a gente vem estudando, nós chegamos a este resultado. Chegamos também ao final da nossa aula, beleza? Então, pessoal, nós, neste momento, finalizamos a nossa aula agradecendo a presença de todos. Obrigado, pessoal, pela participação, pela atenção e pela audiência. Finalizamos deixando essa forma de agradecer. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha só, se não tiver, vai ficar. Ainda mais agora que eu estou chegando aqui para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Tá bom? Tá preparado? Tá preparada? Pois pegue aí, ó, menina e menino, teu passaporte lindão aqui, ó, nosso livro de língua portuguesa, para que a nossa viagem comece hoje. Ela vai acontecer
na unidade 7, no capítulo 1, nós vamos viajar pelo artigo de opinião, tá? Professor, já vi esse conteúdo, já viu? Vamos reforçar? Não custa nada, né? Você já ouviu falar, tá? Acho que no sexto, sétimo, vai ouvir falar no nono, mas é importante estar sempre antenado, até porque você pode ser cobrado desse conteúdo, tá? Então, vamos entender o artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero textual jornalístico que se caracteriza pela sequência argumentativa. Essa sequência ela é marcada pela explicitação e análise de uma tese, também pela formulação de argumentos para defender essa tese e, claro, pela conclusão sobre o tema tratado no artigo. Então, você vai expor, né? Vai mostrar, você vai argumentar defendendo uma tese e você vai concluir. Para isso, você tem que ter uma temática, tá? Você tem que escolher uma temática sobre o que você quer falar, ok? Os artigos de opinião, eles têm por finalidade a discussão de fatos controversos, geralmente polêmicos e socialmente relevantes, tá? Então, não vai se falar de uma temática qualquer. Se vai se escolher uma temática para se tratar num artigo de opinião, você vai trabalhar um assunto, uma temática de relevância, tá? Que seja de importância para todos, tá? Ou deva ser de importância para todos. Nos artigos de opinião, os autores sustentam um ponto de vista por meio de apresentação de informações coerentes e admissíveis, tá? Tudo isso visando persuadir o interlocutor. Então, eles vão sustentar um ponto, os autores, né? Quem se propõe a produzir um artigo de opinião. Eles vão, através de argumentos, claro que bem embasados, tá? Com informações bem coerentes, que sejam realmente aceitas, ele vai tentar persuadir, levar o interlocutor, levar quem lê esse artigo a refletir, no mínimo a refletir, tá? Muitas das vezes a concordar, porque a intenção de quem escreve um artigo de opinião é formar opinião, tá? Ele quer se destacar, ele quer levar o outro a pensar, o outro quem? O interlocutor, o leitor, você que lê. Quer que você pense sobre o que ele escreveu e até concorde de preferência, tá bom? Para isso ele capricha nos argumentos, mas argumentos embasados em fatos, tá? Afinal, as informações têm que ser coerentes. Nós temos aqui um exemplo, né, de cuja temática é em defesa do livro e da leitura. Ok, meus amores? Em geral, nos artigos de opinião, predominam os verbos no tempo presente e utiliza-se a primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa? Bom, pode ser no singular, né, eu, ou pode ser no plural, nós, depende, né? Mas geralmente uma só pessoa escreve, então ele vai, não é que ele vai colocar eu, mas ele vai usar um verbo que vai indicar que ele é o autor deste texto. Importante observar, e claro que todo conhecimento que se adquiriu ao longo da vida vai ser empregado na produção de um artigo de opinião. Não é importante só você pensar no argumento, você ter ideias coerentes, informações precisas, saber como você vai levar até quem vai ler, né? Fazer um bom uso de tudo que nos permite o estudo da língua portuguesa. Porque, gente, uma coisa é a gente falar, tá? Você tem uma certa liberdade, flexibilidade em relação à língua portuguesa no que você fala. Daí você colocar isso na prática de forma escrita, você tem que observar, tem que adequar, tá? Não pode sair escrevendo de qualquer jeito. Porque se você escrever de qualquer jeito, você pode estar falando a verdade absoluta, que não existe, mas você vai tentar, ainda assim não vai convencer quem está lendo, porque você não vai saber colocar da forma adequada, ok?
O nosso texto aí, eu quero que depois você leia, né? Claro que é um artigo de opinião, tá bom? Na página 216, quero que vocês leiam aí com bem, sabe? Com aquela atenção necessária, tá? Uma resposta global aos refugiados, né? Então você vai ler para saber do que se trata. Ah, a senhora já leu? Já li. Você não leu, tá? Mas eu li, ok? Então é importante que você, já está entendendo que é artigo de opinião, você vai ler. É você praticar, né? Seja inicialmente numa leitura e depois até você mesmo começar a pensar em produzir o seu próprio artigo de opinião, tá? O que é importante você saber a respeito do artigo de opinião? Olha, gente, se você está pensando em escrever, é importante que você saiba disso, tá? Que a introdução no artigo de opinião é parte essencial, tá? É parte essencial na estrutura desse gênero. E ela pode ser apresentada de várias formas. Por exemplo, por meio de um questionamento dirigido ao leitor, ou então de uma exemplificação, ou ainda de uma tese, tá? Que introduz o assunto e expressa o ponto de vista do articulista. Quem é o articulista? Quem escreve o artigo de opinião. Quem está querendo, de alguma forma, através de um texto bem escrito, bem embasado, com argumentos bem sólidos, persuadir você, que é leitor, que é o interlocutor, a compreender até, quiçá, né, pensar da mesma forma, ok? Então, a introdução sempre vai ser aquela peça-chave importante para atrair você para a leitura, tá bom? E ela pode acontecer dessas formas que foram aqui apresentadas, ok? Nós temos aqui na página 220, eu quero que você fique atento, leia aqui comigo. A humanidade está junta em um só barco. Promover o medo, culpar o outro ou tornar as minorias bodes expiatórios apenas aumentará os perigos para todos. Líderes sábios entendem que devemos, em vez de nos esforçar para salvar todos, otimizar as contribuições de cada um, orientando nosso barco comum para um destino compartilhado. Que destino é esse? Um futuro de oportunidades e dignidade para todos. Temos aqui duas situações e eu gostaria que você, a partir de uma releitura, já fez? Faça de novo desse trecho, você pense, vamos pensar aqui juntos, por exemplo, a palavra barco, ela foi usada em seu sentido literal nesse trecho? Você acha que foi? Se você pensar um pouquinho, claro que não, né? A humanidade está junta em um só barco. Então, aqui a palavra barco, ela tem um sentido bem amplo. Que nós todos temos um objetivo na vida. Nós todos temos. E não vai ser dificultando para o outro que a gente vai conseguir chegar numa situação boa para todos nós. Então, esse barco aqui a gente pode pensar como o quê? É uma coisa que envolve a todos nós somos seres humanos, todos nós temos os mesmos direitos, temos direito a ter um futuro com dignidade, e não vai ser impondo medo, não vai ser anulando, e não vai ser diminuindo o outro, não vai ser tornando o que tem menos do que eu, do que você, do que o outro, que a gente vai resolver isso, tá? Vamos chegar a uma situação boa para todos nós, se nós tivermos essa ideia de que todos estamos aqui neste mundo como seres humanos, filhos e filhas de Deus, e fomos criados para sermos felizes. Portanto, temos que ter sim os mesmos direitos, tá bom, meus amores? Então você vai ver aí, vai reler e responda a alternativa B, né? Com base em seus conhecimentos, qual é a relação entre a trajetória dos refugiados e o uso do termo barco no texto acima. Gente, só lembrando, tem a ver com o nosso texto, tá? Que eu disse para vocês. Você vai fazer uma leitura para você entender a partir desse trecho aqui, né? Que está bem contextualizado, o que você vai responder aqui.
Tá bom? Ainda sobre o artigo de opinião. O argumento de competência linguística refere-se à adequação do texto ao interlocutor. Então, o que é isso? Tem que haver uma adequação, embora isso não quer dizer que eu vou tornar o meu texto uma coisa muito simples, até mediocrizar o uso da língua. Não. Mas dependendo de para quem eu estou me propondo a escrever um artigo de opinião, eu tenho que adequar o texto a essa situação. Quem vai ler? Tá bom? Porque senão, gente, não vai adiantar eu escrever esse artigo. Eu querer colocar uma ideia, meu pensamento enquanto autor do artigo, porque se eu não escrever adequadamente a quem vai ler, não vai acontecer, tá? O objetivo não vai ser alcançado, ok? Ao escrever um artigo de opinião, é preciso ter em mente quem é o público-alvo, a fim de usar o registro de linguagem adequado a ele. Nós dissemos isso agora com outras palavras, né? Criando uma identidade entre o autor e o leitor. Então, eu tenho que observar primeiro para quem eu vou escrever esse artigo, qual é o objetivo, é destinado a quem, para eu poder adequar o meu registro de linguagem, tá? Só lembrando que não quer dizer que eu vou mediocrizar a minha forma de escrever a língua portuguesa, ok? Temos aqui um exemplo de um artigo de opinião, tá? Eu vou ler pelo menos o comecinho para vocês, tá bom, gente? O título é A Educação em Tempos de Covid-19, tá? Esse texto ele foi escrito, esse artigo, em 2020, tá? Ele foi escrito pelo Mozart Neves Ramos, professor do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto, tá? Ele foi publicado no Correio Brasiliense em 2 de abril de 2020, portanto, ano passado. Olhem só o comecinho aqui, tá? O título, Educação em Tempos de Covid-19, e o tema, Educação em Pandemia. Então, nós temos aqui, possivelmente aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio dos celulares com internet. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Aí ele vai dizer, no meu ponto de vista, essa será a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregoa o artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Gente, vocês percebem, tá? Perceberam como ele fez a introdução? Ele faz ele dá uma noção, uma ideia do que ele vai tratar no texto, tá? Ele vai dar uma ideia. Em seguida, ele vai colocar a opinião dele, o pensamento dele. É claro que ele vai usar os meios próprios e adequados para levar você a pensar, tá? Enquanto interlocutor, enquanto leitor, e até, quem sabe, pensar que nem ele. Ok, gente? Então, é importante. Você vai, se você puder, você lê, se você não puder ler, se você quiser encontrar esse artigo, nós temos ele bem aqui, tá? Você vai procurar na internet, tá? Trecho de artigo de opinião escrito por Mozart Neves Ramos, professor do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto, publicado no Correio Brasiliense, que é a data. Você pode procurar, tá? Na internet, e você vai encontrar esse artigo para você ler, para ter uma noção, tá, gente, de como é feita a introdução, de como ele coloca a opinião dele, os argumentos que ele usou, que meios ele usa para tentar persuadir você enquanto leitor, tá bom? Ok? Então, nós hoje viajamos
pelo artigo de opinião, tá, meus amores? E se você não praticou ainda, eu lhe digo, pratique, que é muito importante, tá? Sugerindo atividades, nós temos as páginas 218, 219 e 220. Você vai responder, já respondeu? Vá lá, faça uma nova verificação, sempre é importante, tá? Conhecimento nunca é demais. E quando a gente vai e repete o que já fizemos, a gente internaliza. Por falar em internalizar, de olho, nos boxes, anote aí. Nós temos aqui as páginas 218, 219, 220, onde você vai numa nova leitura, numa releitura sintetizada, ter um contato mais uma vez com o que nós vimos hoje. O que foi que nós vimos hoje? Falamos sobre o quê? Viajamos por onde? Pelo artigo de opinião. Tá bom? Gente, estou ficando por aqui com a certeza de semana que vem voltar com vocês, né, para essa nossa viagem pela língua portuguesa. Só lembrando, meus amores, que a pandemia não acabou. A vacina está avançando, graças a Deus, mas nós precisamos continuar fazendo a nossa parte, cuidando deste dom precioso que Deus nos deu, cuidando de nós e dos nossos, tá? E de todos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!